Bom, ainda sobre economia, o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, registra o segundo pior desempenho no mundo em 2021, atrás apenas da Bolsa da Venezuela, segundo o ranking da agência classificadora de risco Alcin Rating. O levantamento compara a variação de 79 índices internacionais em bolsas de 78 países no acumulado do ano, até o fechamento de novembro. E sobre o assunto, conversamos agora com Flávio de Oliveira, que é Head de Renda Variável da ZAL Investimentos. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo aos 60 Minutos de Notícia. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, Flávio, em julho a Bolsa bateu a máxima histórica, agora está no menor nível do ano. Primeiramente, eu gostaria de saber, e cada dia a gente vê que sobe e desce, gostaria de saber por que essa volatilidade toda, o que tem causado isso? Bom, basicamente, o principal gatilho de volatilidade que a gente está vendo são as incertezas. A gente está aqui, na véspera de um ano eleitoral e a gente já estava passando por um momento onde a gente teve uma expansão fiscal, muitos gastos para debelar um pouco das consequências sociais do Covid-19 e agora, a partir do momento que a gente ia chegando perto do final desse ano, o início do ano eleitoral, a gente tinha um maior grau de incerteza sobre o que seria feito por parte do governo. A gente imaginava que alguma coisa aconteceria para estender um pouco os gastos, principalmente por conta da inflação. A questão é que a gente não imaginou que seria feito dessa forma. A princípio, o governo se manifestou durante muito tempo dizendo que ia preservar o teto de gastos, até que chegou um determinado momento, se não me engano, foi perto de outubro, quando disse que o teto de gastos ele teria que ser furado de uma forma pela questão dos precatórios e pela questão das reformas, principalmente a tributária, que não passou. A partir desse ponto, o mercado começou a precificar o apocalipse. Por quê? Porque o mercado ele amplifica tudo. Se a gente está numa onda muito positiva, ele vai partir do pressuposto que essa positividade vai continuar pela perpetuidade. Como nós estávamos numa onda de maior gasto, maior descontrole, esse furo do gasto o mercado precificou que as coisas poderiam ir muito pior do que elas efetivamente seriam. E neste cenário de incerteza, por via das dúvidas, o mercado cai. Acho que a palavra-chave no final de tudo é incerteza com relação à trajetória fiscal do país. Agora, Flávio, nos últimos anos a Bolsa de Valores tem aumentado a porcentagem de investidores pessoa física. Inclusive, a democratização da informação, o surgimento desses YouTubers especializados em mercado financeiro talvez tenham ajudado nesse processo. Por conta desses ingredientes que você elencou, especialmente a incerteza, esse público que entrou na Bolsa de Valores há pouco tempo está receoso em investir? Bom, na verdade, isso inclusive é um assunto que a gente debate bastante aqui. Acho que a gente tem aí alguns ingredientes, O primeiro ingrediente que a gente tem é da onde vêm esses novos entrantes, Então, são entrantes que eles vêm, muitas vezes, sem um grande conhecimento. Então, tem muita gente que pode abrir conta numa plataforma, no banco digital, viu o fundo que rendeu nos últimos 12 meses e aplicou. O investidor inexperiente nunca passou por uma crise, E aquele investidor que ele foi empurrado. Por que a gente diz que ele foi empurrado? Porque esse investidor ele viu aquela taxa básica de juros que veio de 2 dígitos para 7, e depois de 7 a gente foi quase que em linha reta para 2% ao ano. Então é um investidor que ele não tomou o risco, Ele não foi para a Bolsa porque ele queria. Ele foi, às vezes, para a Bolsa porque ele não viu uma outra alternativa. Então, se eu pegar esses 3 perfis, são perfis que, quando a gente tem um cenário de custo de oportunidade mais alto, ou seja, a taxa básica de juros voltando, eu sei que a taxa Selic ela ainda não está nesse patamar, mas a gente já consegue comprar produtos financeiros com taxas de 12% até 13% ao ano, e ver à frente de si, após 5 meses de queda, ver um cenário mais desafiador, um ano eleitoral, que ninguém sabe como vai funcionar, esse investidor ele acaba saindo, Então, eu acho que esse é que está sendo o grande ponto. A gente tem esses 3 perfis que, não vou dizer que eles não deveriam estar na Bolsa, mas
são pessoas que, se a gente somar ainda com esse mal-estar social que a gente está vivendo, liga o botão de pânico e começa a retirar o dinheiro, né? Acho que essa que é a questão principal, que inclusive acaba virando um dos gatilhos que impede a Bolsa de subir muitas vezes, né? Porque, afinal de contas, se todo esse fluxo que veio entrando nos últimos anos, a partir do momento que ele começa a resgatar, seja vendendo suas ações ou vendendo fundo de ações, ele gera um fluxo negativo, e esse fluxo muitas vezes é o que acaba impedindo. Às vezes tu pode estar com empresas em preços extremamente atrativos, só que esse fluxo vendedor acaba mantendo os preços pressionados por mais tempo, né? Flávio, pergunta agora de Paulo Pozonov. Boa tarde, Flávio. Bem, a gente noticiou agora há pouco aqui o caso da Magazine Luiza, né, que caiu, parece que mais de 75% aí nos últimos tempos, e daí isso me suscitou uma pergunta. Eu queria saber qual a influência desse woke capitalism, né, as empresas, muitas delas listadas em bolsa, estão misturando negócios com política, com ideologia. Isso influencia nos resultados, esse resultado ruim da Bolsa brasileira? O investidor brasileiro, ele vota, além de ter os indicadores na cabeça, ele vota com uma bússola ideológica também? Olha, eu não posso responder por todos os investidores do Brasil, mas eu digo que aí a gente pode ter um efeito de causalidade. Eu acho que o investidor, pelo menos em sua maioria, ele não tem essa bússola política. Ele vai fazer aporte onde o dinheiro dele for melhor remunerado, contanto que a empresa siga todas as regras básicas de governança e a legislação vigente. Não acho que o driver político seja... Eu vi algumas notícias e eu, honestamente, não acho que faça sentido. As ações sofreram sim, mas elas sofreram por quê? Era uma empresa que precificava justamente aquilo que eu falei antes, né? O crescimento na perpetuidade. Se a gente fosse olhar quando ela estava no auge, o preço das ações da Magazine Luiza negociava mais de 100 vezes o lucro dela. Ou seja, a empresa precisaria exponencializar seus lucros muitas vezes para justificar aquele patamar de preço. Então, quando uma empresa ela chega nesse patamar, ela pode estar dando lucro, só que ela apresenta um lucro que foi abaixo do que o mercado espera, e ela tem essa reação negativa nos preços. E no caso de Magazine Luiza, além do preço ser um preço assim, que a gente chama os múltiplos muito elevados, e ter dado uma leve deslizada, a gente ainda tem esse cenário de juro mais alto, inflação mais alta, famílias endividadas. Então, tu tem o macro jogando contra a empresa e esses resultados aí que foram um pouco aquém. Isso, quando uma empresa está com uma precificação tão alta, acaba gerando esse tipo de efeito. Então, o resumo eu acho que essa correção ela foi técnica e pouco ou nada teve a ver com questões políticas. Agora seguimos com a pergunta de Felipe Bueno. Flávio, boa tarde. A parte de ser inusitado estarmos atrás da Venezuela nesse ranking, é importante colocar que essa listagem da Austin Rating não é correspondente exatamente à potência da economia de cada país. Haja visto, por exemplo, o Nasdaq, que está na metade pior, assim coloquemos, dessa tabela. Praticamente, né? O que isso significa, o que esse posicionamento significa para quem está nos acompanhando em termos, por exemplo, de médio prazo, inflação, juros? Tem outros fundamentos que estão ruins da economia brasileira, grau de investimento a gente já não tem faz um bom tempo, mas para quem está nos acompanhando, está preocupado com as contas, está preocupado com o ano que vem, qual que é o impacto de um posicionamento tão ruim como esse numa lista internacional? Olha, sendo bem honesto, eu acho que simplesmente a gente olhar em que posição a gente está não diz muita coisa. Porque a gente precisa buscar a conexão entre o que está acontecendo nas empresas e as cotações. Quando a gente consegue fazer essa conexão, a gente chega a uma conclusão. Então, eu vou trazer o meu posicionamento. O que eu estou vendo? Nós somos um país agroexportador e que tem aí um perfil oligopolista das empresas. Vide aí os grandes bancos e essas empresas listadas. O agroexportador, ele se beneficia de um dólar alto. Nós temos uma demanda crescente por commodities. Aí, no outra ponta, a gente tem grandes empresas que estão apresentando lucros resilientes e que muitas vezes acabam até indo bem alheios ao PIB.
Se eu partir do pressuposto que essas grandes empresas elas vão continuar tendo lucro, ou que até podem ter seus lucros afetados, mas eu comparo esses lucros, mesmo que afetados, com o preço da nossa bolsa, que nem tu mesmo falou, é uma das piores do mundo, eu vejo isso muito mais como uma oportunidade. Porque se tu tem lucros interessantes e preços extremamente depreciados de empresas que devem permanecer tendo lucros razoavelmente estáveis, para mim é uma assimetria positiva. Acho que simplesmente a gente olhar para o ranking e não fazer um contraponto, a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão que faça sentido de verdade, né? Que a gente consiga extrair alguma informação. Agora, a parte ruim, né, é que pega mal, né? Isso daí, sem dúvida, não aumenta a nossa atratividade aos olhos internacionais, principalmente. Mas o que eu mais vejo hoje na Bolsa Brasileira são assimetrias positivas às grandes empresas. Bom, então conversamos aí com Flávio de Oliveira, que é head de renda variável da ZAL Investimentos. Flávio, brigadão pela entrevista, excelente fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos.